Então, Olá. oi, pessoal, bem-vindo ao podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Pesaroli, Carete EQP. Eu sou oceanógrafo, né, recém-formado aqui pela USP, e trabalho com, né, um grupo que está bem aqui atrás de mim, que são as assídias, que é o que me faz ser um assidiólogo, um especialista nesse grupo, e também mergulhador, como ele já tinha colocado também nas fotos, também mergulho desde criança. Então, acho que, assim, para começar me apresentando, posso dizer que essas são 3 coisas que hoje eu estou formado de fato. Cara, o que te fez ter tanto amor pelas assídias, no ponto de tu falar, caralho, vou virar um mergulhador? Cara, na verdade foi o contrário. Foi o amor pelo mergulho que me levou até as assídias, porque eu comecei a mergulhar com 12 anos, era uma criança, então eu me encantei muito pelo mar, pela vida marinha, que era realmente muito diferente do que a gente encontra, e até hoje, né, vai encontrar na Terra. Então eu falei, bom, quero me aprofundar sobre esse conhecimento, porque até então eu ia lá, mergulhava, mas não conseguia entender direito o que tinha lá. Entendia que tinha coral, esponja, mas eu queria saber de fato o que era que eu estava vendo, assim. Então eu entrei num laboratório, logo que eu entrei no curso, eu entrei em 2018, e logo em 2019 eu entrei num laboratório de biologia recifal, do professor Tito Lotufo, que é um grande especialista, um grande taxonomista no Brasil, e o grupo que ele é o maior especialista, né, onde ele tem os maiores números de trabalhos, são as assídias, que é o grupo das acidáceas. E bem na época, em 2019, ele estava com uma bolsa, com um projeto aberto para estudar as assídias. Falei, bom, é um bicho desconhecido, mas querendo ou não, eu entrei no curso pelo desconhecido. Então eu falei, vou ir atrás, vou me jogar. E fiquei 5 anos nessa jornada, né? Foram 5 anos estudando esse mesmo trabalho que gerou esse pôster aqui atrás depois, que futuramente vai se tornar um artigo também. Mas, enfim, é um trabalho que meio que moldou a minha formação como oceanógrafo, porque em paralelo a todo o curso, né, a todas as disciplinas que eu ia fazendo, eu também ia desenvolvendo o meu trabalho dentro do laboratório com as assídias, e é muito louco, porque o começo era muito, muito difícil, era que nem o curso mesmo, era tudo muito novo, mas com o passar do tempo eu fui criando uma intimidade com as assídias, ao ponto até de conseguir transformar o meu conhecimento que eu tinha aprendido com elas em arte, né, em fotografia. Eu fiz um livreto também, tipo, que é uma forma de estar divulgando meu trabalho de maneira diferente, que não seja só um artigo ou um trabalho de graduação, um TCC. Então, tudo isso só foi possível porque eu realmente me apaixonei e me entreguei para elas, assim, e elas, em contrapartida, me ensinaram muita coisa também. Cara, você falou que você fez um livreto, né, mano? Cara, como que você compartilha para as pessoas a ideia de assídias, tá ligado? Porque a galera não sabe, né? Se eu não me engano, são corais, né? Alguma coisa desse tipo. Então, o que você falou, então, pessoal, o coral é um bagulho interessante, tá ligado? Como que você faz isso? Porque a maioria olha pro coral assim, pensa, coral, né? Nossa, que coral tem demais. O que tu faz? Como que tu faz pra compartilhar esse conhecimento com as pessoas e deixar o bagulho interessante? Cara, acho que o segredo para qualquer um que trabalha com fauna, né, seja uma fofauna, que a gente chama que são essa fauna fofa, tubarão, golfinho, o próprio coral, eu colocaria ele numa fofauna, porque hoje as pessoas, por mais que o coral seja um animal um pouco diferente, as pessoas têm carinho, né? A gente vê o branqueamento de corais, como que isso, todo mundo é engajado sobre a questão dos corais. Porém, é exatamente através deles que eu trago eles para as assídias, porque as assídias se parecem com corais, mas não são nada a ver com coral. Um coral, ele é um invertebrado que faz parte de um grupo muito inicial, que é os quinidários, que é um grupo que a gente tem, assim, uma complexidade muito, muito baixa. Então, você tem poucas estruturas para compor esse animal. Então, você vai ter uma boca, você vai ter um corpo. Agora, quando se fala de assídia, a gente está falando de um animal que é um invertebrado também, porém é um cordado. Está no mesmo filo que o nosso. A gente é irmão das assídias, né? A gente descende de um mesmo ancestral comum, porque elas são cordados. Nas assídias, a gente tem a notocorda. Para não ficar um papo muito chato assim, a notocorda é só uma estrutura que a gente tem na fase embrionária, quando a gente está se desenvolvendo dentro do útero da nossa mãe, que é perdido ao longo, né, do desenvolvimento embrionário. Nas assídias isso também acontece. É o primeiro grupo que mostra isso acontecendo, que é na fase larval, elas têm a notocorda, que é o que gera meio que uma cauda para que elas podem ter uma leve natação na fase larval, que depois desaparece. Então, isso é uma coisa que foi encontrada nas assídias, que colocam elas muito próximas da gente de forma filogenética mesmo, né? Mas, assim, aí o outro lado, que é o que eu tento atrair também as pessoas para falar das assídias, é pela diversidade delas. A gente está falando de um grupo que são mais de 3.000 espécies. Então, é muita espécie.
elas estão em todos os meios. Então você vai ter assídia de mar profundo, você vai ter assídia acontecendo em poça de maré, que é uma coisa que, quando a maré baixa, teoricamente assim, né, tá fora do mar. Você tem assídia enterrada na areia, e é onde você mais vai ter, né, as assídias, claro, vão ser nas faixas do costão rochoso, dos recifes, nessa faixa aí de 5 a 25 metros, que é a faixa onde a vida marinha como um todo se estabelece, que é a faixa onde acontece os ambientes recifais, que é onde elas dominam. E as assídias, elas fazem parte de um grupo muito predominante. Você realmente vê muita assídia, só que o problema é que as pessoas não sabem quem é a coitadinha. Então as pessoas olham, é uma esponja, é um coral, é algum bicho aí, mas ninguém sabe que é a assídia, porque é um animal pouco divulgado, pouco falado. Por isso que eu me engajei tanto, acho que na fase da faculdade, no início, que foi até por onde a gente se conheceu, pelo meu Instagram de oceanografia, a falar desse grupo, a falar desse animal, porque ele é interessante. Além dessa questão do papo nerd, pô, quem é taxonomista gosta de falar das questões morfológicas, que é um grupo muito interessante, porque é um animal tão pequeno, mas tem a mesma complexidade que nós humanos temos. Então, mas ao mesmo tempo que ela é complexa, ela também ela é muito simples. Então, essa simplicidade dela faz com que elas tenham uma diversidade gigantesca. Então, é um grupo que é realmente muito interessante e muito bonito. E aí que entra o livreto, né? Eu acho que a ideia do livreto foi eu transformar meu trabalho num livro, que é um livro artístico, que é um livro de fotografia. Ele tem algumas informações sobre o que foi retratado no trabalho, mas só uma coisa básica mesmo, porque o mais importante é a foto, é a imagem. Porque a minha ideia é isso aqui, é tipo mostrar para as pessoas, exemplificar para as pessoas que quando a gente fala de assídia, a gente fala de um mundo que é muito diverso, é um mundo que você vai ter animal pequeno, você vai ter animal grande, você vai ter animal microscópico. Então, tipo, é um animal realmente assim que, até falando para aí, coisa mais de gente branca, assim, homem branco, que é tipo assim, mas qual que é o benefício das assídias para os humanos, né? Porque se não tem benefício para os humanos, o animal não presta, né? É essa mentalidade que as pessoas têm, infelizmente. Então, das assídias, a gente extrai muita biotecnologia. Das assídias, na época da pandemia, foi descoberta uma toxina não, uma substância, né? Que era usada para a produção de um remédio que ajudou no combate à Covid. As assídias têm trabalhos que estão fazendo remédios que estão sintetizando a partir de substâncias encontradas na túnica, que é essa parte externa da assídia, né, que dá para ver ali na foto, é aquela parte branca, aquilo seria a túnica. Então, eles retiram nessas túnicas substâncias que são usadas para fármacos. Então, está tendo para desenvolvimento de câncer, né, para, enfim, inúmeras coisas assim que são usadas também para... Quem sabe que a biotecnologia marinha ela é muito, muito forte para essa questão de fármacos. Então, as assídias não deixam de ser um grupo também muito utilizado para isso, né? Então, de maneira geral, elas também têm essa importância nessa questão de uso social também, para a questão da saúde mesmo humana. E, cara, e antes de eu ir para a próxima pergunta, você falou que a gente se conheceu, né, no Instagram. Eu te tenho no Facebook há muito tempo já, mano. Eu te tenho no Facebook há muito tempo, daí, se eu não me engano, você era da época lá do Marco vs TC, né, que a galera ficava brigando. Porra, desde 2013, eu acho que eu te tenho uns 10 anos já. Por aí, puta que pariu, mano. E, cara, eu não imaginava isso. Na verdade, eu tô conhecendo as assídias só agora. É a primeira vez que eu ouvi esse nome. Bom, fico feliz. Cara, e normalmente, como que a galera reage com essa parada das assídias? A galera tem muito preconceito com elas? A galera maltrata muito elas? Como que funciona? Porque, como você falou, né, a galera acha que é esponja ou é coral. Então, provavelmente a galera mexe muito nelas, né, mano? É nocivo para seres humanos, algumas assídias? Como que funciona? Então, acho que assim, o preconceito, ele tá muito ligado, isso de maneira geral, isso que eu vou falar, acho que o preconceito está ligado com a ignorância. Quando um ser é ignorante, ele tende a ser preconceituoso. Como as pessoas não sabem o que são as assídias, as pessoas acabam tendo um preconceito por não saber o que é esse animal. Então, acha um animal nojento, acha um animal feio. Foda-se as assídias, pode matar tudo, tô nem aí. Já escutei amigos, às vezes, falando isso de uma forma meio que brincando, mas é o que eles pensam, sabe? É muito mais comum você ver as pessoas fazendo passeatas para impedir a morte de um golfinho, de alguma coisa assim, que também é importante, do que para as assídias, né? Porque é um grupo que as pessoas, male sabem que existem, e mesmo quem sabe, aí entra um outro ponto. E assim, só um adendo, eu acho muito interessante que as assídias, para mim, elas me remetem a muitas coisas da minha vida, inclusive a ser uma pessoa indígena. Eu acho que as assídias têm muito um lugar dos indígenas no mar, porque é invisibilizada, faz parte da geração da vida, tem toda uma importância, mas enfim, está sempre sendo invisibilizada, assim. Então eu, como uma pessoa indígena, às vezes me sinto muito uma assídia, assim, nesse lugar.
Porque você pega dentro da academia, você tem pessoas que sabem o que são as tídeas, que entendem o que são esse grupo, porém esse é um grupo negligenciado também pela ciência. Você tem poucos trabalhos. Cara, realmente tem que pesquisar bastante para conseguir encontrar. A minha sorte é porque, como meu orientador é uma pessoa especialista na área, ele sabia me mostrar os caminhos. Mas mesmo assim, eu tive que correr atrás de tudo. Você não tem trabalhos tão específicos para as pessoas mais novas que estão começando na área. É sempre um trabalho já muito desenvolvido. Então, para quem quer começar, é muito difícil, cara. É um caminho de pedras mesmo. E a minha vontade, antes de sair do meu laboratório, é estar formando novos meninos que estão, meninos e meninas, né? Enfim, pessoas que estão entrando no laboratório que queiram trabalhar com esse grupo, passar a minha formação adiante, porque eu acho que isso é o mais importante, você passar a sua informação, ainda mais de um grupo como esse, porque aos poucos, é assim, conforme eu vou falando, é que nem um trabalho de formiguinha. Vou falando das assídias, aí eu mostro foto, aí tem livreto, aí tem postagem, aí sempre tem uns amigos que ficam, meu, caramba, agora sempre quando eu vejo, escuto alguma coisa de assídia, eu penso em você. Então, tipo assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque realmente criou um vínculo entre eu e as assídias, assim, porque é um grupo que é muito especial, é um grupo que me encanta muito. E quando eu vejo uma pessoa se encantando por esse grupo, e é um encantamento que não é só pela beleza. Claro, para mim elas são lindas, mas eu entendo que vão ter pessoas que vão olhar para esse bicho e falar, não, esse bicho é feio. Mas eu se encantar pela natureza da assídia, a importância das assídias, o quanto ela é importante para um ecossistema marinho aconteça. Então, assim, é entender que ela é só mais um bloco dentro de todo um castelo que existe para a vida acontecer no mar, assim como nós aqui na Terra. A gente também é um bloquinho dentro da vida extraordinária que acontece no meio terrestre também. Então, acho que tem muito essa paixão. E quando eu passo essa paixão para frente, a tendência é que as pessoas acabam, pelo menos, se interessando um pouco por elas. Às vezes pode ser só papo, só para tipo, ah, tá bom, legal. Mas a maioria das pessoas acabam se interessando por elas. Isso que eu ia falar que você demonstra muita paixão, tá ligado? Isso acaba fazendo a galera se interessar. Isso daí é muito foda. Você não é professor atualmente, né? Não, ainda não. Acabei de me formar na graduação. Formei agora. Pô, mano, você pretende se tornar professor daqui a quanto tempo? Cara, então, é muito louco, né? Porque eu acho que os meus caminhos vão me furcar um pouco, porque eu também sou cineasta, fotógrafo, e essa é a área onde eu tô me jogando agora. A área científica, eu vou dar uma pausa na parte das assídias. Eu acho que esse amor por elas vai me trazer futuros trabalhos dentro da área audiovisual de comunicação. Mas agora, no momento, eu quero fazer mestrado, doutorado com coisas vinculadas à história da arte, trabalhar com arte indígena, que é o que está mais pulsando dentro de mim agora. Mas a ideia é sim ser um professor no futuro, é poder trabalhar dentro de uma universidade indígena, dentro de território indígena, trabalhar para o meu povo. Não me imagino entrando nessa loucura de concurso público para ser professor de universidade pública, porque eu acho que isso é uma coisa que consome a vida das pessoas. Tem pessoas que conseguem, beleza, mas a grande maioria não consegue e eu não estou afim de entrar nesse universo. Se for para me tornar professor de uma universidade pública, aí é uma coisa que o futuro vai mostrar. Hoje, para mim, eu sinto que eu quero dar aula, e é principalmente para as crianças, cara. Sendo bem sincero, minha vontade, tipo, depois que minha vida estiver um pouco mais estabelecida, eu estiver mais financeiramente mais estável, porque a gente sabe que educação infantil é uma coisa que não paga nada. Então, assim, quando eu estiver mais tranquilo, um dos meus trabalhos sociais, que eu já faço, inclusive aqui na minha comunidade, é trabalhar com crianças. É me comunicar com elas, porque se a gente adulto, né, já fica, pô, todo maravilhado com as assídias, cara, falar com criança sobre assídia, vem as perguntas mais elaboradas, vem as perguntas mais diferentes, elas me fazem perguntas que eu fico, cara, olha, tá aí uma boa pergunta de um trabalho, daí uma pergunta que o tio não vai saber explicar, a gente teria que fazer um trabalho para saber. Então, assim, eu gosto muito de passar a informação, porque você aprende quando você passa a informação, porque sempre quando o outro recebe, de verdade, ele te dá um feedback, ele te mostra alguma coisa. E eu adoro aprender com as crianças. Então, assim, eu penso muito em ser professor, mas principalmente de um público mais jovem, mais infantil mesmo. Cara, você pretende algum dia fazer um documentário sobre assídias? Porque se você... Cara, porque, sei lá, né? É uma coisa que você pode pensar, cara, eu não sei se alguém vai ver, tá ligado? Porque, né, como você falou, né, é uma coisa que a galera não conhece e tal. Se quem conhece vai falar, legal, um documentário sobre coral, tá ligado? É basicamente isso. Então, você pretende fazer algum dia um documentário sobre assídia? Cara, eu digo assim, que dentro dessa cabeça aqui cabe um universo de projetos, de ideias. Já tenho muitas vontades, assim, sempre tento pensar o que eu posso fazer pelas assídias para tentar falar mais sobre elas, né? Então foi como eu comentei, nesse momento como fotógrafo, foi a partir de exposições, então fazer fotografias assim, criar quadros e fazer um livro e fazer coisas que já começam a divulgar sobre elas. Agora a questão de vídeo, documentário, é o que você falou.
Aí a gente já entra numa outra camada. Por quê? Porque, querendo ou não, tem que vender. Não adianta. Não adianta eu querer fazer o documentário mais lindo do mundo, já que custou da vida das assídias, se a galera nem sabe o que é assídia. Tipo, já é difícil fazer um documentário sobre a vida dos corais, sobre a vida dos peixes, sobre a vida de animais que a gente sabe que existe. Imagina as assídias. Então eu sinto muito que primeiro eu tenho todo um trabalho de base, junto com toda a academia, esse trabalho não é só meu, é dos academicistas, de transformar a informação. A partir dessa informação transformada, que vai chegar para os alunos, que vai chegar para as crianças, que vai chegar para as pessoas que estão entrando na universidade de uma maneira muito mais comunicativa, porque hoje só paper e post de Instagram, isso para mim não é divulgação científica. Para mim a gente está longe de ter uma divulgação científica de qualidade. Sabe? A gente vê alguns projetos, como o Projeto Coral Vivo, que tem uma educação ambiental muito forte, que eles conseguem transformar trabalhos científicos em apostilas, em livros para escolas, e isso para mim é o que o Brasil, a ciência brasileira tinha que estar focada nesse momento. É como transformar a nossa ciência, que é tão rica, em conteúdo para as crianças, para o jovem, para o adolescente que está entrando na universidade, que está passando por um novo ensino médio horrível. Então a gente tem muito trabalho aí ainda a ser feito. Porém, eu acho que assim, claro, se eu encontrar qualquer brecha em algum projeto, trabalhando com a vida marinha, trabalhando com algum tipo de grupo, e eu sentir que dá para encaixar as assídias, assim como eu sempre fiz, eu vou fazer isso também, assim. Mas nesse primeiro momento, eu sinto que é difícil fazer um documentário pensando nas assídias como um foco, porque é isso, as pessoas não conhecem elas, então a chance de você ter um pitching que venda, né, que vença um edital, que vença um financiamento de alguma empresa e tal, que é o que a gente precisa para poder fazer um documentário, é baixo. Então, eu acho que assim, tem um trabalho de base a ser feito, mas é uma coisa que é possível mensurar alguns anos, né? Até quando, sei lá, eu tiver um pouco até mais especialista em assídia, entende? Porque ainda não tem um trabalho só sobre as assídias, eu não sou um grande assidiólogo, eu sou um assidiólogo em formação, já sei muito mais do que a grande maioria das pessoas no mundo, mas assim, ainda preciso, sabe, andar muito dentro do mundo das assídias para talvez pensar em conseguir fazer algo grande com elas. Por enquanto, fotografia, uma divulgação científica artística, acho que é o que me cabe, assim. Tirando a ignorância, o que mais atrapalha a divulgação científica de vocês sobre as sítias? O que mais atrapalha vocês? Cara, eu acho que é conseguir prender a atenção das pessoas, né? Eu acho que hoje em dia a gente enfrenta o maior desafio, que é o maior dilema das redes, que é como conseguir fazer as pessoas ficarem 1 hora escutando a gente conversar, ou como a gente consegue fazer a pessoa ficar 2 minutos no seu vídeo para poder escutar tudo que você tem que falar. Sim. Então, acho que o maior desafio é o público. O maior desafio é conseguir se comunicar com um público que está cada vez menos interativo, que está cada vez menos interessado. Tipo assim, ele quer tudo mastigado, ele quer vídeo que eu estou falando e embaixo esteja passando alguma imagem aleatória para ele ficar preso. Tipo, esse para mim é o maior desafio. É que assim, parece que a gente está tendo que falar com um mundo que está doente. Literalmente, a gente está doente da mente. Então, é difícil. Eu acho que maior... E aí, claro, aí respondendo talvez de uma forma mais objetiva a sua pergunta, eu acho que também o quanto que a gente tem de conhecimento, o quanto que a gente tem de trabalhos, de coisas, de informações necessárias para poder passar. Então, assim, a gente tem um certo limite do que conseguir passar via Instagram. Então, não dá para eu querer contar tudo das assídias. Eu vou falar o básico, quem são elas, onde elas vivem, que nem, sei lá, Globo Repórter, né? Quem são, onde são, como são, por que são. É isso, o que come, acabou. Não dá para eu aprofundar. Um aprofundamento vai acontecer aonde? Na pessoa que queira ler meu trabalho, que queira ler minha monografia, ou um trabalho mais específico, artístico, ou um documentário, como você trouxe. Eu acho que é nesses lugares que vai caber colocar mais informação, porque para o Instagram, além dessa questão que eu falei do pessoal não ter mais atenção, a gente também tem um limite do que consegue passar. Uhum. Cara, mas é foda, por exemplo, porque a maioria das pessoas se interessaria muito numa coisa tipo, assídias que são venenosas, tá ligado? Esse tipo de parada. Isso tem assídias que são perigosas para seres humanos? Pô, então as assídias são muito nossas irmãs, não tem como não. O perigo para as assídias somos nós, não elas para a gente. Assim, o que as assídias fazem para atrapalhar o ser humano? Então você tem algumas assídias, como a Diplosoma listerinium, que é uma espécie que tem uma facilidade em crescer em cima de válvulas de molusco. Ou seja, né, ela pega lá o molusco, que as assídias são filtradoras, então tem o molusco lá, que tem a válvula dele, aí ele fica abrindo e fechando para filtrar. No que a assídia envolve essa válvula para de abrir. Então ela mata esse molusco, então você tem muitas perdas em aquicultura, quem trabalha com marisco, quem trabalha com produção de vieira, animais que, né, são filtradores e são bivalves, você tem aí uma certa dificuldade
com a presença das assídias, né? No caso dessa Diplosoma listerinium. Você tem muitas assídias que são espécies invasoras, então você tem aí um potencial invasor nos ambientes marinhos. Você tem a assídia também que vai ter uma maior facilidade de se agregar a casco de navio, então tem toda essa questão de bioincrustação. Então, assim, elas vão atrapalhar os seres humanos num outro lugar, mas, de novo, na minha concepção, ao contrário, é os seres humanos que atrapalham elas, né? Tipo, a gente simplesmente, tipo, enfia barco para cima para baixo, isso vai a culpa não é da espécie que chegou aqui, é a culpa do humano que conseguiu trazer uma espécie de um outro lugar para cá, né? Que nem tem muita gente que é, tipo, guerra ao coral-sol. Meu irmão trabalha com coral-sol, e é, tipo assim, é uma coisa que a gente já teve meio que uma discussão de forma saudável sobre, tipo assim, porra, mas, mano, a culpa não é do coral-sol, viado. Pra mim é mó triste ficar matando o coral-sol, ficar matando esse animal, que é um animal que, porra, ele tá lá, ele faz mal para o ecossistema, mas é um animal. E aí a gente mata, ai, que ódio desse bicho, porque esse bicho não para de crescer. Viado, tem que ter ódio da porra do ser humano que conseguiu trazer esse bicho lá de outro mar. O bicho nunca chegaria aqui, velho. A gente não tinha que ter ódio desse animal. Na verdade, tinha que ter compaixão. A gente tinha que pedir perdão por todas as vezes que a gente vai lá com a taiadeira e arranca o animal e mata aquele animal. A gente tinha que pedir perdão para ele. Perdão por estar fazendo isso com você. Não é justo isso acontecer com eles. Então, que bom que nas assídias a gente não tem isso, porque a gente não tem nenhum manejo de nenhuma espécie assim, mas ao mesmo tempo é um grupo que é até usado como fonte de alimentação na Ásia, né? Então, tipo, existem muitas assídias que são comestíveis mesmo, né? Não é do nosso paladar, não é da nossa cultura, mas em muita cultura asiática, Indonésia e outros lugares, eles consomem assídias. Pô, mano, cara, mas sobre o que você falou, né, lá do coral-sol, você falou que a gente deveria ter raiva de seres humanos que trouxeram pra cá, mas a gente não deveria lidar, tipo assim, porque elas estão aqui agora, tá ligado? E se tiver uma infestação de coral-sol, a gente não deve lidar como ela está sendo lidada, ou a gente deveria lidar de um outro jeito. Na sua opinião, como a gente deveria lidar, tá ligado? Porque se está fazendo mal, tá ligado? A gente deveria lidar como se deve lidar. Porque a culpa não é dela de trazer, mas ela acaba infestando, tá ligado? Então, como que a gente deveria lidar com ela? Cara, é uma pergunta bem... É a discussão dentro do mundo acadêmico, é essa pergunta, né? Como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? Porque existem sempre os dois lados da moeda, né? Tem o lado bioético, que é o que eu falei, pô, é um animal que merece respeito, mas tem a questão do ambientalista, tá, mas esse animal está gerando desequilíbrio, está matando outras espécies, que são espécies chaves para o nosso ecossistema, então é o que justifica a morte desse bicho. Mas para mim, o que eu acho, né, sobre tudo, assim, depois que aconteceu o desastre, que isso é um desastre ambiental, porque o que o coral-sol, infelizmente, faz com o ambiente é realmente um desastre, ele vai lá, homogeneiza um costão, você só encontra coral-sol, mais nada, então realmente é triste o que ele faz, não é como se eles fossem bonzinhos. Não que, na verdade, não é nem isso, né? Porque não existe bom e mal. Não se trata de bondade e maldade. Isso aí se trata de natureza. A natureza do animal é essa. Porque ele está no ambiente onde só ele, nada consome ele. Cara, é o que a gente faz com a porra do planeta. A gente é um bando de coral-sol. Tanto que tem um trabalho meu que eu estou desenvolvendo, é um leve spoiler, que eu quero fazer, tipo assim, um planeta cheio de coral-sol e esse coral-sol é a gente. Porque é o mesmo comportamento. Você chega no ambiente e domina. E vira uma praga. Consome tudo, mata tudo que tem perto, porque nada vence esse animal. Então ele é um animal que tem muito essa mania de realmente acabar expulsando as espécies que são daquele local. Então é importante o manejo. Então o trabalho que meu irmão faz é importantíssimo. Que é um manejo onde você entende que você vai ter o menor impacto possível. Tipo, hoje o manejo tradicional é você ir lá e arrancar esse coral-sol. Você vai com uma taiadeira, com um martelo, vai na mão, tá. Cara, isso nunca vai vencer, nunca. É humanamente impossível. Mesmo se a gente juntar um batalhão, descer todos os mergulhadores do Brasil, no mundo, for para as costas do Brasil e todo mundo com a taiadeira, tá. A gente não vai acabar com o problema. Não vai, porque esse bicho, quando você bate com a taiadeira, ele dispersa, libera larvas, enfim, tem N questões que tem muitos trabalhos que falam sobre isso. Já o meu irmão, ele traz um trabalho, né, junto com o seu professor, o Guilherme Pereira Filho. Eles são da Unifesp, do laboratório chama Labec-Mar. E eles trabalham com ecologia de bentos, né? Então eles desenvolveram um método que já estava sendo estudado, que é o jateamento, né? Eu não vou falar muito porque é a área do meu irmão, então, tipo,
Ele é a pessoa certa para te falar sobre isso. Mas é um processo onde eles conseguem matar o animal sem que seja retirado o esqueleto. Então, ele só retira a pele do animal e deixa só o carbonato de cálcio lá fixo na pedra ou no recife que seja. O que é muito importante, porque eu já tive essa discussão com o meu irmão, falei assim, cara, a gente já vai pensar, se a gente ficar retirando coral-sol do mar e enterrando na areia, que é o que fazem hoje, eles retiram, todos os animais que chegam em terra são enterrados. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma retirada de carbonato de cálcio. Porque no sistema oceano, tudo funciona como uma caixinha que está interligada. Se você está tirando carbonato de cálcio, que é o que forma os esqueletos dos corais, e enterrando na terra, você está tendo um output desse composto, que é muito importante, que é o composto que gera as conchas dos bivalves, que gera, enfim, os esqueletos para os corais, entre muitos grupos no fundo marinho, esponjas, as próprias ascídeas também, às vezes, têm relações com carbonato de cálcio. Então, a gente está tendo um impacto negativo. A gente fala da acidificação dos oceanos. Porque os oceanos vão acidificar. O que é acidificar? É literalmente atrapalhar esse processo de equilíbrio de formação de carbonato de cálcio. Então, a gente está acelerando e piorando esse processo ao fazer a retirada desses animais e não levar o seu esqueleto de volta. Porque tem toda uma questão de que se você retira o esqueleto, depois você volta esse esqueleto para o mar, você pode estar levando vetores de doença e tal. Então, tem toda uma ética para poder justificar o enterrar esses animais. Mas que para mim também não faz sentido. Então você vê que não tem muito uma resposta certa para isso. Eu acho que o mais importante é os trabalhos, que isso é até uma disciplina que eu estou fazendo agora, que é os trabalhos de avaliação de impacto ambiental. São esses trabalhos que vão impedir que isso aconteça. Porque antes que alguém permitisse a entrada de um navio com água de lastro que trouxe as larvas do coral-sol, era só ali que seria interrompido esse processo. Era só nesse lugar. E para isso ter acontecido, precisava ter tido um analista ambiental muito sério e muito bom que conseguisse prever que isso pudesse ter acontecido, mas a gente não tem. As pessoas que trabalham hoje como analista ambiental hoje no Brasil, a gente sabe que hoje é um mundo que o dinheiro paga tudo. Então, assim, você vê pessoas assinando trabalhos, assinando coisas de consultoria, e você vê Brumadinho acontecendo, você vê Mariana acontecendo, você vê todos esses casos de desastres ambientais que acontecem por conta de um analista ambiental não qualificado, que com certeza ganhou um dinheiro para poder assinar aquele papel. Então, a única forma de impedir que isso aconteça é no estudos pretéritos, no trabalho que vai prever a chegada de novos empreendimentos, uma construção de um porto, ampliação de um porto, coisas desse gênero. Assim. É nesses lugares que a gente tem que conseguir ter uma cautela e muito cuidado para que a gente possa impedir a chegada de animais como esse. Cara, mas, tipo assim, se é bem previsível, né, a forma onde eles são feitos como seres humanos, né, chegamos lá, dominamos e tudo mais, é possível a gente prever como os corais sóis, eles vão, aonde que eles vão estar, onde eles vão dominar. Eu me lembro de um documentário chamado After the Bite, eu acho muito, muito da hora, que, tipo assim, falava de um lugar que estava infestado por tubarões. E daí, para eles lidarem com os tubarões, os caras chamaram os pinguins, né? Os caras falaram, pô, se a gente pegar os pinguins, eles vão desviar os tubarões, tá ligado? Só que daí começou a ter uma infestação de pinguins. E os pinguins estavam comendo os peixes. E daí os caras falavam, o que a gente faz? A gente mata os tubarões? A gente mata os pinguins? O que a gente faz agora? Sabe? E daí os caras não fizeram porra, os caras não estavam sabendo o que fazer. Mano, é tipo isso, tá ligado? O ser humano é assim, o ser humano, ele primeiro tem que lidar com uma situação e depois ele tem que pensar no todo quando dá merda, tá ligado? Porque você pode pegar, tipo assim, sei lá, o coral-sol, daí você pode pegar um outro bicho pra lidar com ele. Mas o outro bicho, ele pode acabar afetando uma outra coisa. E depois você pensa, pô, a gente vai ter que matar todo mundo. É a única solução possível. Cara, então como que a gente faz pra gente lidar com o coral-sol, a gente prever onde que ele vai estar, sem ter que matar todo mundo? Como é que a gente faz isso? Cara, é interessante esse exemplo que você traz, porque isso mostra a ignorância do ser humano. O ser humano se acha tão inteligente e tão soberano, né? A gente é tão egocêntrico de achar que a gente é o centro do mundo, porque a gente é o ser mais inteligente, porque a inteligência humana nada se compara, porque aí todo mundo sabe fazer celular. Você tem algum animal fazendo live agora que nem a gente? Não tem. Então, desculpa, somos os melhores, ganhamos a guerra. Então, essa mentalidade nossa é tão burra, porque é isso, a gente acha que não, vou resolver esse problema aqui, deixa eu colocar um outro bicho. Sem que, eu tenho certeza que quem teve essa escolha de colocar o pinguim,
não tem noção do que é um efeito top-down, que é o efeito que a gente tem em cascata dentro de relações de teia trófica. Então, dentro do mar, tá tudo interligado. E diferente da terra, que a gente tem uma teia trófica muito mais, assim, é o animal que come o mato, aí você tem um animal que come o animal que come o mato, aí tem um predador que come, até que chega no grande predador de topo, o leão, vamos dizer assim, ou a onça, aqui no caso do Brasil, trazendo para o nosso território. No mar, não. No mar, você tem um animal de topo comendo também o animal da base, que come também, tipo assim, as relações são muito mais complexas. Então, você introduzir uma espécie, ela pode desencadear muitas coisas. E a gente nunca vai ver isso de primeira. Isso vai ser um efeito cascata, vai ser um efeito que vai ser aos poucos. Quando você vê, já era, já aconteceu, já foi feita a merda. No caso do coral-sol, você tem algumas questões sobre o comportamento dele. Então você sabe que é um animal que você vai ter maiores profundidades, vai encontrar com mais facilidade em profundidades um pouco mais fundas. Então, meu irmão, se ele estivesse aqui na live, ele poderia me corrigir, mas se eu não me engano, entre uns 12 a 20 metros é uma profundidade onde se encontra mais esses corais, onde eles estão mais abundantes. Águas mais frias, ambientes mais sombreados, onde tem menos presença de luz, já que é um animal que tem um hábito noturno, ele só se alimenta à noite, ele não se alimenta durante o dia. Então, o comportamento dele faz com que, bom, eu estou aqui nesse ambiente, eu sei que nesse lugar onde eu estou mergulhando não tem coral-sol. Legal, não chegaram aqui ainda. Mas eu sei que se eles forem chegar, aqui são os pontos de preferência de assentamento de larva e de crescimento das colônias. Então, você consegue ter essa premeditação devido ao comportamento do animal. Aí, claro, provavelmente deve ter pessoas trabalhando com programas, né, aí é literalmente programação, que eu infelizmente, sou muito fraco, queria entender mais, porque é uma coisa que eu acho muito importante, é uma ferramenta importantíssima entender de programação. Mas são essas pessoas que vão conseguir pegar e fazer toda uma previsão de realmente de expansão ou diminuição desse grupo, né? Existem esses trabalhos. Só que isso de novo, né? Se precisa de uma parte assim muito específica de programas, de scripts, de coisas que eu realmente não tenho muito acesso. Mas eu sei que a principal forma, né, de você saber onde esse animal pode ir é a partir do comportamento dele. Então, essas coisas que eu comentei, né? Sabendo a profundidade, temperatura, se é um ambiente mais escuro, um ambiente um pouco mais claro, a gente vai ter uma noção maior de onde eles vão poder estar se expandindo. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, né, o Matheus ali, ele falou, inclui um bicho alisa o ecossistema inteiro. Sobre os pinguins, eu acho bem interessante falar que para eles lidarem com esse problema, os caras pegaram o leão marinho, tá ligado? Para lidar com os problemas do pinguim. Mas, em vez disso, não lidaram com o problema dos tubarões. Ou seja, foda-se, tá ligado? Ou seja, o problema inicial, lidaram com o pinguim, mataram 1 milhão de pinguim para lidar com o problema que eles queriam lidar. Genial. Então, cara, eu queria te perguntar, na questão das assídias, né? Qual que é, assim, a assídia mais impressionante que você já viu, assim, que você falou, cara, que impressionante. Tem alguma que você falou, caralho, essa daqui é muito rara, e é a primeira vez que eu vejo ela, assim, de perto. Bom, eu acho que tem, sim. Antes, só queria mandar um abraço pro Matheus, que ele é, mano, meu irmão de coração, tá em Goiânia. Abraço, meu irmão. Fico feliz de saber que você tá aqui. E o que tá lá, Vidas Importa, é minha mãe. Essa aí é minha fã número 1. Beijo, mãe. Te agradeço por estar aqui também com a gente. E ela tá mandando um monte de mensagem aí. Eu tô só ouvindo ela comentando várias coisas. Eu tô vendo o perfil dela. Lindo, né, mano? Eu trabalho com abrigo. Minha mãe trabalha cuida com animal, principalmente gato, assim. Aí ela tava comentando aqui. Mas respondendo então um pouco sobre as assídias, eu acho que assim, cara, é uma pergunta bem complicada, porque é que nem você chegar pro pai e falar assim, qual é o seu filho preferido? Não existe, eu amo todos iguais, né? Minha mãe tá aí pra falar, ela, mãe de 3 filhos, sabe bem como é. Mas assim, eu tenho carinho por muitas, mas tem uma específica que eu vou até mostrar aqui, que eu acho que dá pra ver, que é a que tá bem nessa foto aqui. Porque essa assídia aqui, que vocês estão vendo, que ela tem esse padrão amarelado aqui em cima, perto do sifão, que é a boca, sabe? Que é amarelo e preto. Isso aí é um padrão muito diferente e existe a possibilidade de ser ou uma espécie nova ou uma nova espécie invasora. Isso aí é só um trabalho mais apurado, que talvez eu possa fazer mais para frente ou não, ou alguém vai fazer por mim. Mas eu diria que é ela, porque foi uma descoberta. Meu orientador nunca tinha visto esse animal,
a gente não achou nada na literatura. Então, e foi assim, no meu último ano. Então, foi como se fosse até um presente do universo. Tipo assim, caraca, eu tenho a possibilidade de ter descoberto uma nova espécie. E aí, se for mesmo uma nova espécie, já tem um nome na minha cabeça, que é a Acidia ubatubensis, que eu achei em Ubatuba, que é a área onde eu estudo. Ubatuba é um termo indígena. Eu falei, não, é isso, vai ter uma Acidia com nome indígena mesmo e vamos lá. Então, tipo, é um animal que eu tenho muito carinho e quero muito conseguir ter tempo para me dedicar a ela. Esse ano pretendo fazer uma descrição genética dela, fazer uma análise mais aprofundada sobre esse espécime em específico. Mas, de maneira geral, eu gosto muito das acídeas solitárias, que são as acídeas que são sozinhas. Vou mostrar aqui, que fica mais fácil. Seria isso aqui, essa acídia aqui, que tem esses dois buracos, é uma solitária. Em cima dela tem uma colonial, como que nem essa aqui, que são várias que formam uma só. Eu gosto das solitárias porque as solitárias são grandes, são mais fáceis de identificar a espécie. Agora, as pequenas, as coloniais, cara, dá um trabalho ter que chegar na espécie. Então, assim, eu amo de coração as solitárias, porque, pô, a solitária você às vezes não precisa nem abrir o bicho. Você pega, essa é que nem aquela da foto lá em cima, é Stiela aplicata. Não preciso mais abrir esse bicho, não preciso nem coletar esse bicho para poder falar assim, é esse animal, porque eu já sei. Agora, as coloniais não, tem algumas coloniais, como dentro do grupo de Deminide, que é uma família, que é a família mais diversa das acídeas, são mais de 500 espécies dentro dessa família. Então, dentro de Deminide, cara, é um trabalho muito grande para você poder identificar a espécie. E aí, muitas vezes, você identifica a espécie, dá 3, 4 meses, sai um trabalho mostrando que aquela espécie, na verdade, é um sinônimo de outra espécie, que é um grupo muito diverso, assim, dentro dos de Deminide. Então, esses são os que eu tenho menos afinidade por questão de trabalho mesmo, porque eles dão muito trabalho, eu queria entender deles. Mas as que eu mais gosto são os Stielides dentro das solitárias, assim. Cara, as acídeas são aquele grupo de criaturas velhas que normalmente tem muito no fundo do mar, ou elas são, tipo, aquele grupo de, sei lá, dura 5 anos da pamonha? Como que é? O ciclo de vida das acídeas é algo bem interessante também, porque não é um animal que dura muito tempo, né, não tem uma longevidade, porque é um animal que é predado. Ela foi feita para ser da base. A acídea não é um animal de topo de cadeia. A acídea é um animal de base de cadeia. Então, é um animal que é para ter um ciclo de vida um pouco mais curto, né? Você não vai ter ela não tem um comportamento que a gente chama de K-estrategista, que é a baleia, que é a orca, que vai ser o tubarão, que são esses animais com longevidade, porém reproduzem pouco. A baleia vai ter quantos filhotes? 1, 2 filhotes. As acídeas não. As acídeas são larvas. Então, ela tem esse comportamento de reproduzir bastante e ela também tem um ciclo de vida muito curto durante a água, então as acídeas só vivem basicamente a vida toda colado no substrato, fixo num lugar, paradinha lá, até a hora que ou alguém come ela, ou algum outro animal consegue vencer ela e acaba meio que passando por cima dela. Então, sei lá, vem alguma outra acídea, alguma outra coisa que vai lá e meio que arranca aquela acídea do substrato. Então, é um animal que não tem, tipo assim, uma questão histórica presente, então assim, não vai viver muito tempo, mas as acídeas estão aqui há muito tempo. A gente tem fósseis de acídea, a gente tem muitos trabalhos, muitas pesquisas que é o que trazem, inclusive, essa hipótese da gente ter, né, a gente ser derivado, né, de ser um irmão em comum das acídeas, porque realmente é um grupo muito antigo, né, um dos primeiros grupos dos cordados, fazem parte é um dos que deram início ao que hoje somos nós, os cordados, né, então realmente é um grupo muito ancestral, vamos dizer assim. É um grupo que já está aqui no mundo há muito tempo, né? Há muito mais tempo do que nós. Assim. Então, ele perguntou uma coisa que eu também ia perguntar. Quais são as principais predadoras dela? Boa, meu amigo. Achei que você lembrava disso, hein, Matheus? Mas tudo bem, te lembro. Não tem problema não, porque ele fez faculdade de oceanografia, então pra ele lembrar isso aí. Mas tá tudo bem. Ninguém fala de acídea também no curso. Mas quem come elas principalmente são os peixes. Né? O principal predador vai ser o peixe frade, que é um peixe grandão, assim, que tem um comportamento de predar animais bentônicos. Então, em questão de predador, são os peixes principalmente, alguns caranguejos, alguns outros animais, alguns outros crustáceos, assim. Mas o que gera maior, eu acho que, mortalidade é a competição. As acídeas vivem num ambiente que é o substrato. O substrato no mar é muito limitado. Estamos falando do sistema oceano. Quando a gente fala de mar, tô brincando, irmão, fica de boa. Quando a gente fala de mar, a gente pensa num sistema que é majoritariamente água, coluna da água. Então, o substrato é tudo que é algo que é duro, que dê para se fixar.
substrato é limitadíssimo. Você tem pouquíssimo substrato, se a gente for pensar em questão de área mesmo. Então, é um ambiente de muita competição. Então, o que mais vai matar as assídias ou controlar as assídias é a interação com os outros animais bentônicos, com os outros grupos bentônicos, que é literalmente uma competição química, cara. É bizarro. Elas têm toda uma troca química com o ambiente para impedir que o outro coral cresça ou para impedir que uma outra assídia cresça. É realmente uma batalha, uma guerra, só que uma guerra invisível aos nossos olhos, porque a gente não consegue ver. Porque a escala temporal dessa disputa entre os animais, a gente não consegue mensurar. A gente consegue fazer o quê? A gente faz um trabalho científico, eu consigo ter placas, e aí mês a mês eu vou lá, coleto aquela placa e olho, pô, a assídia aqui diminuiu, essa aqui cresceu. Ah, tô vendo que essa espécie aqui está sendo mais favorecida do que essa outra espécie. A gente até consegue fazer esse tipo de medição a partir de metodologias específicas, mas você ficar lá parado, respirando o ar comprimido, assistindo as assídias, você não vai ver nada. Você não vai ver a competição acontecendo. Você vai ver uma predação. Você vai ver um peixe lá predar. Mas a competição, que é o principal, você acaba não vendo, assim. Então, mas assim, respondendo a pergunta, os predadores principais são os peixes, né? São eles que comem muitas assídias e acredito que lá mais pro lado da Ásia, seres humanos também, porque como elas fazem parte do prato, imagino que deve ter muita coleta de assídia também pelo lado mais próximo lá da Ásia. Sim. A Levine, ele perguntou, elas sofrem metamorfose? Sofrem sim. As assídias, elas... Tô feliz que tá cheio da galera da oceanografia aqui, vendo, dando prestígio pra gente. Um abraço, meu irmão. O Ale também é um grande amigo meu. Manja de tubarão esse aí é foda. Mas ele... Mano, vou chamar ele pra responder. Chama. Ale sabe muito de tubarão. Chama que ele vai, de chavar. Ele realmente é um menino muito querido, pô. Mas respondendo a pergunta dele, sofre sim, mano. As assídias, como muitos seres marinhos, ela tem um processo de transformação, né, no seu ciclo de vida. Então, primeiro ela surge como uma larva. Então, na metamorfose dela, né, ela passa do estágio larval para o estágio jovem adulto, que é o estágio bentônico, né? Então, quando tem a reprodução, tem outros tipos de reproduções. Existem reproduções por brotamento, por fissão, que é uma colônia se juntando na outra e criando uma nova colônia. Mas é muito comum a gente ver a dispersão por larva, né? Principalmente nas solitárias. Então, você vai ter a larva que vai para a coluna d'água, vai ficar questões de horas, no máximo 1, 2 dias, é um ciclo de vida muito curto, e aí elas vão encontrar algum substrato onde elas vão se fixar. E aí, nesse substrato, vai acontecer a metamorfose. Então, as assídias vão começar a ter mudanças na organização da estrutura dela. Então, você vai ter toda... né, a notocorda vai sumir, você vai ter a mudança da faringe, vai começar a se expandir, e ela vai começar a, literalmente, se desenvolver nesse substrato até estar numa sua forma jovem, que é já a sua forma adulta também. Cara, e me diz uma coisa, qual que é a coisa mais chata de ficar pesquisando? Qual que é a coisa mais chata de ficar pesquisando essas vídeos? Eu acho que são as leituras, cara. Infelizmente, material para ser taxonomista é um material que é muito denso, sabe? Pô, eu vou pegar uma chave de descrição, que é o que eu uso para poder olhar para o animal e falar, tá, ele tem essa característica, tem essa, tem essa, tem essa, beleza, então essa é a espécie. Esse é o mais chato, porque o material são trabalhos de monografia, escrever introdução. Tipo assim, é a parte realmente de você ter que fazer esse jogo da academia, que é um jogo que a gente sabe que é jogado para que seja elitizado, para que esteja na mão de poucos. Porque a gente sabe que ninguém suporta, não é? Nem a galera que é filho de academicista suporta. Ninguém acha, não, porque ler artigo é muito gostoso. O caralho, quem fala isso tá falando da boca para fora, porque não é cansativo. As palavras não são as palavras mais comunicativas, são as palavras mais incrementadas. Então, assim, para mim o mais difícil mesmo de estudar as assídias é a parte do material de apoio. Por isso que eu olho para mim e falo, cara, não vou sair do mundo das assídias sem fazer um livreto, sem fazer umas fotografias, sem fazer post diferente, sem fazer vídeo, sem fazer... Não, mano, eu vou sair daqui deixando um material mínimo, mas que já é muito mais do que eu encontrei quando eu cheguei, quando eu fui querer começar a estudar as assídias. Então já é uma forma de eu deixar um pouquinho do meu legado para quem querer se aventurar nesse mundo, que é um mundo muito rico, mas muito complicado ao mesmo tempo, muito difícil. Com certeza tem aqueles artigos que são antigos pra caralho, tá ligado? E ninguém nunca atualiza.
que você fala, mano, nunca vou falar de nada que tá aqui, eu não consigo entender isso aqui. Daí você tem que ficar lá no Google pesquisando palavra por palavra pra ver se entende. Pô, mano, porque é um bagulho chato, né, mano? Os caras não atualizam. Mano, É incrível, os caras. e fora que tem muito artigo em outra língua. É tipo assim, artigo em francês, revista. E aí eu pego uns artigos que, mano, já CID antigão, que não adianta nem jogar nesse chat PDF, porque o bagulho não consegue ler, porque é tipo literalmente foto do artigo, então é um bagulho velhaço. Então, tipo assim, eu tendo que ler o bagulho em francês. Não leio, tá ligado? Não consigo. Então essas são as maiores dificuldades, até a língua mesmo. Você não encontra muito material em português. E o que você encontra em material em português é um material muito denso, é uma tese de doutorado, é uma dissertação de mestrado, então é muito texto, muita informação. Você não vê, tipo, livrinhos, coisas práticas para quem quer começar, assim. Cara, quando você falou da Guerra das Assídias, né? Eu queria te perguntar, você acha que a Guerra das Assídias, elas são chatas, lentas ou muito rápidas? O que elas são? Elas são rápidas? Elas são chatas? Elas são lentas? Porque a gente não consegue, assim, conceder na questão de tempo, tá ligado? Por quê? É muito chato pra gente ficar olhando ali? Por quê? Eu acho que está muito ligado à natureza. Eu acho que a natureza do ser humano ela é diferente da natureza da Sítia. Eu acho que a questão não é que é chato, é que realmente a gente não consegue mensurar. É que nem essas pessoas que falam, a gente é um ser 3D, se a gente for tentar acessar um mundo 4D, a gente não vai conseguir enxergar esse mundo. É a mesma coisa. É como se as assídias elas fossem um animal que tem um estilo de vida 4D comparado ao nosso. Então, quando a gente chega lá para assistir uma assídia vivendo, a gente não entende. A gente não tem uma percepção de mundo, da cosmovisão do mundo das assídias, porque é muito diferente do nosso. A gente é um animal terrestre. E as assídias são animais marinhos. A gente faz parte de um grupo que está aqui há milhares de anos. As assídias fazem parte de um grupo que estão aqui há milhões. Então, assim, estamos muito distantes delas. Então, eu acho que a chatice vem disso. Vem de um ser humano que não suporta não entender as coisas, né? A gente não suporta olhar para algo e não entender aquilo, a gente fica meio apavorado. Então, a gente acha chato, porque eu estou observando, não estou entendendo. Então, para mim, isso é chato. Então, acho que vem um pouco desse lugar do ser humano, se não entende, logo é chato, mas também uma incapacidade. Eu acho que a gente realmente tem um tempo de vida que é muito diferente das assídias. Por isso que a gente tem que ter toda uma metodologia, todo um pensamento científico, crítico, para conseguir estudar esse grupo. E não só as assídias, mas como outros grupos, né? A gente tem que ter esse método que consiga fazer que a gente quebre esse espaço-tempo diferente que é a nossa vida para a vida das assídias. Israel Herbol, aliás, um abraço a Israel, ele tem todas as lives. Ele perguntou como é a experiência de ver as assídias todo dia, essas maravilhas do mar, da natureza. Como que é a experiência de ver as assídias todos os dias? Cara, é uma experiência realmente muito rica e, vamos lá, e ao mesmo tempo muito dual. Eu acho que ela tem os dois lados. Trabalhar com esse grupo, a maior parte do tempo é estar em laboratório. Infelizmente, não é estar no campo, mergulhando, pesquisando, vendo. Isso aí é uma parcela muito ínfima do que a gente faz, que a maior parte do tempo é no laboratório. E trabalhar com esse grupo todo dia, cara, é literalmente trabalhar todo dia com um defunto, tá ligado? É tipo um animal morto. Pra mim, isso sempre foi estranho. Tipo, eu sempre me senti triste. Porque quando eu olhava, eu falava, caraca, mano, eu tô mexendo num bicho que tá morto, sabe? Tipo, que é só matéria. Mas sempre com a consciência de que, já que ele morreu, já que infelizmente ele precisou ir embora, que eu transforme isso em conhecimento, em dado, que proteja todo esse grupo. Que eu faça valer essa vida que foi perdida. Então, por mais que no fundo eu sentia uma certa culpa por ter matado o animal, por ter feito um processo cirúrgico nele sem ter tido a permissão dele, totalmente invasivo, eu entendo que no fundo, como um ambientalista, tem essa premissa de que eu vou não salvar, mas eu vou tentar ajudar esse grupo. Que é o que, querendo ou não, acabou me desconectando um pouco da ciência. É o que me fez querer ir para o mundo da arte, sair um pouco do mundo taxonomista, academicista. Porque o que me encanta é ir coletar o animal, é mergulhar, é ir com a minha câmera, fazer a foto do animal vivo. Isso que me encanta, isso que me maravilha, porque isso é trabalhar com a natureza do animal, é ele vivo. Agora, trabalhar com ele morto, aí já não é mais natureza, sabe? Quer dizer, é a natureza, só que é uma natureza já transformada. E aí, pelo menos, foram 5 anos, né? Então também foi muito tempo trabalhando com essa natureza morta, assim. Então, acabou uma hora cansando, pesando um pouco a mente. Mas com esse olhar sempre de muita gratidão e respeito, né? Já que eu tô fazendo isso, já que eu tô fazendo algo que no fundo eu me sinto, não vou falar só culpado, mas me sinto realmente, poxa,
não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não quero ser uma pessoa que vai passar o resto da vida vendo um animal morto, coletando animal e matando esse animal, assim. Mas não tô falando isso para tipo, desmerecer quem trabalha com isso. Porque é um campo importantíssimo. A gente entende que, infelizmente, para fazer ciência, hoje, com a forma que a gente faz ciência, a gente precisa matar outros animais. E aí a gente pode entrar numa discussão gigantesca, que eu acho que não cabe tanto agora, mas assim, eu não tô vindo aqui, né, querendo cuspir no prato onde eu comi. Mas é uma autocrítica que eu fiz para mim. Entendi que tá, isso para mim não cabe na minha vida, já que eu quero trabalhar com a vida, né? Eu não quero trabalhar com a morte. Uhum. Cara, a gente já tá chegando a quase 1 hora, então eu tenho para você duas últimas perguntas. Uma é, primeiramente, eu sou o cara dos filmes, sabe? Eu adoro filme e tudo mais, né? Então eu quero que você me recomende 2 filmes e eu quero que você me fale um filme que você fala, caralho, mano, não assista essa bosta porque é a pior coisa que você vai ver. O que você recomendaria e o que você não recomendaria? Cara, de filme relacionado a qualquer coisa ou uma coisa mais específica ao oceano? Não, a qualquer coisa, porque filme relacionado à Síria eu acho que não tem. É isso que eu ia falar, pô, tu me pegou. Mas assim, cara, acho que um filme que eu falaria, porra, não assista. Cara, é difícil, porque eu acho que mesmo filme ruim, ele sempre tem alguma mensagem. Mas, cara, eu não sou fã de filmes de terror, né? Então eu falaria, pô, nunca assisti uma Annabelle, um filme assim, porque não é filme que me encanta, mas assim, de filme que eu gosto, eu sou muito do desenho, cara. Então, pra mim, assim, eu vou te falar já os meus 2 filmes favoritos, que é o primeiro, tipo, mano, você tem que assistir Spirit, O Corcel Indomável, que é um filme que conta uma cosmovisão de uma história contada por um cavalo. Então, é um filme narrado por um cavalo, que conta toda a história, querendo ou não, dos povos originários da América do Norte, da região dos Estados Unidos. E um outro filme também, que é Irmão Urso, que também é um filme que está muito ligado com ancestralidade, que está ligado com povos originários também da América do Norte, mas no caso mais da Groenlândia, nessa região mais fria, que traz uma mensagem que é o que eu falo. São filmes que, se eu tô feliz, pô, eu acho que é isso. Vou até assistir hoje esse papo, eu tô feliz. Quando eu tô triste, eu assisto. Quando eu tô, sei lá, decepcionado com a vida, amorosamente, são filmes que aquecem meu coração e sempre me passam uma mensagem. Então são filmes que, e querendo ou não, desde criança, eu acho que eram filmes onde eu conseguia me ver. Né? Eu acho que eu, como uma pessoa indígena, né, até trazendo um pouquinho de política para esse papo, eu sempre fui uma pessoa que nunca me via em lugar nenhum. Né? Uma vez no Instagram fiz a brincadeira com o que eu me pareço, só falaram para mim, você parece a Mulan, porque eu tenho cabelo grande. O Tarzan, porque eu tenho cabelo grande. O Mowgli, porque é a representação do menino originário no filme Disney. E assim, então, Spirit, né, que tinha lá o personagem, o indígena, que querendo ou não, a gente tem semelhanças, e também Irmão Urso, por mais que, porra, não tenha um fenótipo parecido com o deles, era onde eu me via, era onde, para mim, eu me conectava. Então, são histórias que, para mim, são muito ricas, assim, são histórias que recomendo para todo mundo assistir. Quase todo mundo já viu, mas quem não viu tem que assistir. Pô, mano, isso é da hora. E o filme merda que você me recomendaria, que você não me recomendaria, né? Qual que é o filme ruim? Cara, acho que A Cabana, vai. Eu lembro desse filme aí, uma vez ter tentado assistir A Cabana. Achei horrível. Não colou. É esse filme que a galera, tipo assim, meia-noite, vou lá na floresta ver o que tá acontecendo. Porra, espera amanhecer, caralho. Por que tem que meia-noite? Não gosto desse filme, não, porque é um roteiro muito falso, sabe? E eu, como cineasta, eu gosto de coisa, tipo, ainda mais na área de documental, eu gosto de trabalhar mais com documentário, que é a área onde eu realmente trabalho, tenho algumas produções. Eu gosto de uma coisa que trabalha um pouco mais de realidade. Então, filmes de terror, pra mim, sempre vão ser filmes que fogem muito da realidade, assim. Mano, Annabelle, que você falou lá no começo, é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. O filme é horrível, é nefasto. Meu Deus, que filme... Não, cara, eu me irritei com o filme, mano. Eu não vi inteiro, porque eu falei, mano, quem é que consegue ver essa merda até o final, cara? Exato. É horrível. Exato. E, cara, a última pergunta que eu queria te fazer é, vamos dizer que você vai morrer, né? E daí você tem que escolher um lugar e uma pessoa para estar junto com você. Qual seria o lugar que você gostaria de passar seus últimos momentos e com qual pessoa? Caramba, porra. Eu acho que a pessoa teria que ser 2. É impossível ser só uma. Porque, tipo, se não for pra ter meu irmão e minha irmã comigo, não dá pra escolher nem só um, nem só o outro. Tem que ser meu irmão e a minha irmã, com certeza. Que são os 2 amores da minha vida, assim, maiores que existem. E, cara, provavelmente na Ilha Grande, que é onde eu, meu irmão e minha irmã, meu pai, assim, minha mãe também, na época que eles estavam juntos, a gente cresceu lá. Então, assim, a Ilha Grande
é o meu paraíso. Eu falo, eu nasci em São Paulo, mas tenho alma carioca por conta do Rio de Janeiro, por conta da Ilha Grande. Então, tenho um carinho muito grande por lá. E eu não iria fora do Brasil, não. Eu acho que eu iria querer morrer aqui mesmo, do lado dos meus, assim. Ah, mano, então tá ótimo. Então, cara, primeiramente, foi um prazer te conhecer, pô. 10 anos já que eu já te conheço. E aí, então, cara, um prazerzão, você é muito foda, mano. Adorei falar com você. No futuro eu vou querer te chamar pra gente falar sobre a parada do cinema que você tá fazendo, né? Eu acho Foda. muito foda também sobre a parada indígena também, que é uma coisa, porra, curiosa pra caralho. Eu acho muito foda. E, cara, então, tamo junto. Muito obrigado. Seu podcast vai sair amanhã às 8. Então, Perfeito. Não, eu te agradeço demais também. Assim, eu acho que é engraçado. Eu ia falar pra você, pô, vamos marcar mais um pra gente falar de cinema, já que você gosta. Tu já lançou, então aí já tá conectado nas ideias, nas vontades. Te agradeço por esse papo. Acho que, mano, importante demais isso que você faz. Eu acho que é isso, mano. É uma hora do nosso dia que a gente compartilha muita coisa pras pessoas. E ter pessoas engajadas que nem você fazendo isso porra, uma parada que é difícil, mano. A gente sabe que é um mundo que às vezes demora pra dar retorno. Mas é isso, cara. Só nessa troca a gente já tem retorno, a gente já aprende muito. Então, te agradeço muito pelo convite, agradeço todo mundo que estava aí na live acompanhando a gente junto também. A maioria dos meus amigos, pessoas conhecidas, então agradeço pelo carinho. E é isso, por muitas outras lives pra gente, por muito sucesso na nossa vida. E aí, vamos marcar essa próxima com certeza. então tamo junto, cara. Tenha uma boa noite.